Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido Pai Celeste, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento precioso de estar expondo as Escrituras. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito nos incomode, nos transforme e opere em nós o Teu querer e o realizar. Em nome de Jesus, que possamos estar agora atentos somente à Tua voz, à Tua palavra, e que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos console, que o Senhor faça o que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse texto de Gênesis 12, quando vamos estudar sobre as questões missiológicas atuais, as questões que envolvem as missões transculturais, nacionais, locais, sempre partimos aí da vida e família de Abraão. Mas para chegar a esse ponto aqui, nós precisamos relembrar os acontecimentos principais que deram a essa origem, a esse chamado de Abraão. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, os primeiros 3 capítulos das Escrituras, dá um resumo do que é essa criação de Deus, o interesse de Deus pela família em glorificar o nome dele sobre a face da terra, em todo o universo. Infelizmente, a primeira família constituída pelo Senhor, Adão e a Eva, eles pecaram, eles fracassaram, mas mesmo assim, Deus não desistiu de cumprir o seu plano A, que é um plano só, mesmo com a interferência do pecado, mesmo com os atropelos do diabo, mas mesmo assim, o Senhor nosso Deus não perde de vista o seu querer, o seu propósito. E após a primeira família ter pecado contra o Senhor, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está ali o proto-evangelho, a primeira vez o evangelho sendo pregado, a primeira vez o evangelho sendo comunicado aqui nas Escrituras, que é que Deus está falando que do descendente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça, um golpe fatal na cabeça da serpente, e essa serpente iria lá dar um golpe sutil no seu calcanhar. Está falando, logicamente, da obra de Cristo Jesus na cruz, que deu um golpe fatal no diabo e nos seus propósitos, e assim o diabo o golpeou, mas não interferiu em nada no propósito do Senhor. E a partir daí, irmãos, a Bíblia vai focar na linhagem de Caim e na linhagem da descendência de Sete, dos piedosos. Lembrando que Abel morreu sem ter filhos, e Sete, terceiro filho de Adão, e ali em Gênesis capítulo 5 é explicado que Adão e Eva tinham muitos filhos e filhas. Então, em toda essa história, Sete, a descendência dele, dá continuidade em adorar o Criador, em viver integralmente para o seu inteiro agrado. E nessa linhagem de Sete está lá o Enoque, que foi trasladado, o Senhor tomou para si o Enoque, que viveu pouco tempo diante de tantos anos que viviam ali os patriarcas antigos, né? Os antigos, antediluvianos. E essa descendência, em Gênesis capítulo 6, se mistura
com as mulheres ímpias da descendência de Caim. Os piedosos, os crentes em Deus, no Criador, estavam se misturando com mulheres que adoravam outros deuses, mulheres que estavam aí comprometidas com outros seres menos o Senhor. E então, o que é que a Bíblia vai dizer sobre isso? Nessa geração nasceram-se gigantes, pessoas de renome, homens perversos, geração de muitas guerras, geração altamente pervertida. Esqueça esses documentários, esses filmes que falam daquela geração de Noé como se fossem anjos caídos do céu, aqueles seres mitológicos e por aí vai. Mas não, a geração de gigantes eram pessoas que eram altamente pervertidas. E ali, toda uma geração, Deus decidiu por um fim. E assim, por sua graça, redimiu a Noé e toda a sua família. E toda aquela geração pereceu em seus pecados com as águas do dilúvio. Após o dilúvio, Deus repete a promessa, dá continuidade ao seu propósito, e ali a Sem, Cã e Jafé, ele fala para Noé e aos seus filhos: cresçam, se multipliquem, se espalhem por sobre a terra, sujeitem-a e dominai todo o ser. E essa promessa, ela é continuada. Todos eles se multiplicam, crescem, mas começam a se esquecer do propósito do Criador. E eles se juntam na terra de Sinar, ali na Babilônia, no Iraque, onde nós vamos ainda falar um pouco mais na frente sobre Ur dos Caldeus. Nessa terra de Sinar, eles decidem construir uma torre, conhecida como Torre da Confusão, ou Babel, no nome mais babilônico. E assim, essa torre eles construíram para que o nome deles fossem lembrados. Eles se esqueceram de glorificar o nome do Criador, que mandou que eles se espalhassem, que mandou que eles divulgassem a sua glória por sobre a face da terra. E eles decidem, com toda a arrogância que eles estavam, com todo o orgulho, se opor ao propósito de Deus, se opor ao propósito do Criador. E ali a confusão das línguas, nascem ali as muitas línguas que hoje nós consideramos como mortas, que não existem mais, que existem línguas hoje a partir dessas que surgiram aqui lá na Torre de Babel. E as nações vão se espalhando e Deus, por sua imensa graça, por seu propósito e eleição, sem ter que Abraão ter escolhido a Deus, Deus mesmo toma a decisão de ir ao encontro dessa família, ir ao encontro deste homem, representando toda a sua comitiva, toda a sua parentela. É como se em Gênesis o propósito de Deus estivesse bem alinhado com todas as descendências de Sete, tá? E ele vai afunilando para uma família, para que dessa família se expandisse mais ainda o seu propósito. Nós conseguimos ler aí a história da salvação, a história de Deus com o seu povo. A partir da história de Abraão, conseguimos vislumbrar o quanto Deus caminha por uma linha proposital, que alguns missiólogos chamam de fio de ouro do propósito de Deus, ou seja, nessa linha que Deus está sempre cumprindo o seu projeto. E aqui ele elege uma pessoa, consequentemente uma família, para cumprir o seu propósito. E aqui nessa terra de Sinar, aquela região da Babilônia, onde há a cidade de Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, uma terra conhecida por seus zigurates, aquelas pirâmides de acesso por três direções, pelo norte, pelo leste, pelo oeste. Eram três direções em que nós estudamos isso, né, em história geral. Todo mundo
já está ciente disso, acredito que quase todos. Então, essa terra tão conhecida como também nos antigos como a chama dos caldeus, a terra de Ur dos caldeus era uma grande metrópole, onde Abraão está vivendo ali, naquele meio, também como um idólatra. Quem confirma isso é o diácono Estevão, que disserta com os fariseus ali em Atos capítulo 7, em que ele traz toda uma história, um tratado histórico sobre Abraão e o propósito de Deus. E ele fala também do passado de Abraão, que significa aí pai elevado, que Deus muda o seu nome futuramente para Abraão, de Abrão para Abraão, pai de muitos, filho de Alexandria e Flávio Joséfo, dois historiadores antigos, um do Ocidente e um do Oriente, e eles confirmam que em seus escritos, em que Abraão era conhecido na sua época como alguém que tinha os olhos elevados para os céus, em que era uma espécie de, nós podemos chamar de astrólogo. O próprio Flávio Joséfo diz que ele ele observava as estrelas reluzentes nos céus, os astros, tinha toda uma observação. Então ele tinha esse conhecimento aí astrológico, não astronômico, ou seja, astrologia por conta qual é o significado, o efeito dos astros na vida e caminhada das pessoas na Terra. Até hoje aí existe aí os horóscopos do zodíaco, essas coisas aí que vem também lá do Oriente e saiu se misturando com outras religiões, com outras culturas. Também dentro Ur dos caldeus ficava dentro da Acádia, que era onde ficava também a Babilônia e outras cidades importantes. Por isso a língua naquela época de Abraão falava o acadiano, né? Consequentemente aí, não sei como foi que se desenrolou o hebraico aí na vida e família de Abraão. Então, aquelas línguas ali são línguas irmãs, como o português e o espanhol, o acadiano, o hebraico, são do mesmo tronco linguístico. Os deuses que eram daquela terra ali, que eram os mais adorados, um dos principais era a deusa Naná, né? Em todos os estudos aí que podemos conhecer, a Naná vai estar em destaque, que é a deusa lua, deuses do lar ali infiltrados em cada casa, em cada tenda, em cada família. E eles confiavam muito nesses deuses, nos astros. O sol tinha o seu lugar também como um deus ali naquela região. E é interessante que os deuses, as representações físicas desses deuses ali naquela época, desses ídolos, eram representados como que, podemos dizer, certificado ou um contrato de compra e venda. Quando nós lembramos desse fato, quando uma das filhas de Labão, a Raquel, antes de sair da casa de seu pai para ir embora com o Jacó, ela rouba de seu pai pequenos ídolos, eram miniaturas, e coloca debaixo ali do animal em que ela estava sentada. Então Labão desconfia lá a situação, manda os servos lá procurar e não acharam. Ela estava com aqueles ídolos porque elas também, além da idolatria, existia a questão de um certificado de pertencimento de terras. Ela queria ir embora, mas ela queria também ficar com parte da herança ali na terra de Harã, ali onde vivia seu pai Labão. Então, por conta disso, que muitos arqueólogos e historiadores descobrem que as negociações, até o
O certificado, né, de posse era também na representação desses ídolos, desses deuses, a compra de terra através aí de uma representação simbólica desses ídolos daquela terra. Costume esquisito, costumes diferentes. Existem muitos costumes que hoje também nós podemos aí considerar diferentes do nosso, mas também é pecaminoso. E aqui, queridos, podemos entender que todo esse contexto onde Abraão está vivenciando, o contexto em que muitos ídolos eram venerados, adorados, muitas famílias escravizadas por tamanhos ídolos, em que todos eram que mesmo que estavam adorando com sua espontaneidade, por conta própria, e Deus aqui aparece a Abraão e faz-lhe 7 promessas interessantes. Primeira, ele fará dele uma grande nação. Ele diz também, na segunda, em que ele o abençoará. Na terceira, de tornar o nome de Abraão famoso. Na quarta, ele diz que Abraão será uma bênção. Na quinta, ele disse que iria abençoar os que o abençoarem. Na sexta, Deus disse que ele iria amaldiçoar o que o amaldiçoar. Como assim? Mas no português está escrito: amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. No hebraico, aqui, está no singular. Então, muitos entendem que Deus está mais interessado em abençoar do que amaldiçoar. É tanto que na língua original está escrito em singular: eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, Abraão. E na sétima e última promessa, todas as famílias da terra seriam benditas pelo nome do Senhor. O termo bênção e suas variações aqui nesse texto aparecem cerca de 3 ou 4 vezes em seus variados sentidos. A saída de Abraão foi um marco histórico de uma jornada missionária que influenciaria até os dias atuais. Ele foi chamado pelo Criador e o único diferente de qualquer divindade de sua época e localidade. Deus chama Abraão para abençoar, para ser uma bênção. O sentido aqui de abençoar engloba aí trazer felicidade a outro, trazer coisas boas para a vida de outro. Ser uma bênção significaria que Abraão deveria estar disposto a ser uma bênção, a trazer a alegria do Senhor, a felicidade que há no Senhor para aqueles povos tristes em seus pecados, em suas iniquidades. Então Deus chama Abraão para sair dali, daquela situação terrível em que eles estavam vivenciando. Aqui no hebraico saia logo, saia imediatamente. Então Abraão, com toda a sua comitiva, com tanta gente ali com ele trabalhando e ali a sua família, Deus o chama e consequentemente chamando a sua família para servirem ao Senhor e não mais a deusa Naná ou a qualquer outro deus da Caldeia. Aqui é sair de situações pecaminosamente perigosas, pois a terra era idólatra e a parentela e o pai de Abraão também eram idólatras. Então indicava perigo iminente, um perigo que estava às portas de suas vidas. O ato de sair implicava em adorar a Deus no local onde ele conduzirá a Abraão e a sua família. Porque a adoração naquela época tinha a ver com localidade,
onde um local consagrado a tal Deus, a tal ídolo. Então Deus chama Abraão para Abraão adorar o Deus eterno no local em que ele iria designar. É tanto que lá no Novo Testamento o próprio Jesus fala para a mulher samaritana: olha, vocês adoram aí nesse monte, nós adoramos em Jerusalém, mas virá o momento, virá a hora, e já chegou, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Até ali, irmãos, a adoração ela era localizada, era escolhida por uma divindade. Então, podemos ali ir em Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10, que diz assim, sobre Abraão e a sua saída e os seus vislumbres sobre a terra prometida. Ele diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, Abraão está saindo de Ur dos Caldeus, ele vai parar, se olhamos no mapa, ele vai parar mais ao norte, em Harã, onde o seu pai morre, e ali ele desce para as regiões da Palestina, as regiões de Canaã. Trajeto aí mais de 1000 quilômetros de muita caminhada, muitos meses ou até anos, não sabemos aí quanto tempo que se levou, mas sabemos que ele estava caminhando por fé e não por vista. A terra prometida para Abraão não era um fim em si mesmo, ou seja, só porque Deus fez uma promessa terrena para ele, não quer dizer que aquilo ali é um fim em si mesmo, mas o próprio Abraão, ele cria naquilo que Deus mostrou somente ao apóstolo João, lá no fim dos tempos, que era a Nova Jerusalém. Veja que como um visionário, como alguém que com uma fé interessante, uma fé incrível que Abraão tinha em vislumbrar algo que só foi revelado lá em Apocalipse, milhares de anos depois. Então veja por que ele é chamado o Pai na fé de todos aqueles que são chamados pelo Senhor. Então, o próprio texto de Hebreus confirma que ele era um peregrino. E em outros textos do Novo Testamento confirmam que ele era também forasteiro. Peregrino é aquele que confessa: eu só estou passando por aqui. E forasteiro é: eu não sou daqui. Veja que interessante que nessa movimentação toda, Abraão, Isaque, Jacó, como que vivendo em tendas. Tendas não é algo estático, é algo móvel, é de mobilidade constante. Monta, desmonta, tanto que lá na frente, algumas centenas de anos depois, o próprio Deus manda construir um tabernáculo. Era uma tenda também, monta e desmonta aí os levitas, significando aí esse ato de peregrinação por sobre a face da terra. E assim, irmãos, segundo João Calvino, ele diz que Deus não lhe mostra o lugar para onde ele quer que Abraão vá, senão que o mantém em suspense e em perplexidade de espírito. Deus chama aquele homem, mas não lhe mostra como um todo aquele lugar. Ele chama para ele andar pela fé e confiar no nome do Senhor, e não confiar naqueles deuses ali daquela época.
A estadia de Abraão pôde ter sido temporária, mas a sua fé era permanente. A fé de Abraão em Deus foi além da promessa de um lugar ou uma terra, ainda que Deus houvesse prometido a terra para ele e seus descendentes. Abraão sabia que bens materiais eram temporários e a única terra que ele comprou foi a sepultura do campo de Macpela. Aquela sepultura, e hoje ainda é muito visitada na Palestina. O único lugar que ele teve, porque todos os outros lugares não era dele. Confessando aí que era peregrino e não se apegava à promessa terrena, mas sim a uma promessa permanente. Segundo Simon Kistemaker, a fé que Abraão tinha era altamente recomendável porque aceitou uma herança em confiança, sem mesmo saber onde haveria de ficar. Foi porque deixou para trás o mundo visível, pois dos seus dias anteriores e lançou-se num projeto que envolvia uma herança não vista, que se tomou um exemplo da fé. É interessante, irmãos, que Deus fala para o próprio Abraão que engrandecerei o teu nome. Essa promessa de tornar o nome de Abraão famoso faz um nítido contraste com a geração da Torre de Babel. Veja, enquanto os babelinos, vamos chamar assim, aqueles lá da Torre de Babel, estavam querendo tornar o nome deles famoso, arrogância, orgulho. Deus chama Abraão e diz: é eu que vou fazer de você famoso. Você não precisa querer se autoproclamar. Eu mesmo me encarrego disso. Você engrandece o meu nome e eu cuido da sua vida, Abraão. Então Deus está mais interessado em divulgar a sua glória e não quer que nenhum outro ser se engrandeça por conta própria. Veja um exemplo, do Augustus Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, homens que não precisam falar deles mesmos. O próprio Deus se encarrega de abençoar grandemente a vida desses homens. Homens que hoje podemos dizer, são famosos, mas que vivem para exaltar o nome do Senhor. São exemplos vivos daquilo que Deus fez com Abraão. E assim, queridos, a geração da Torre de Babel, que naquela mesma terra, na Caldeia, queriam um nome engrandecido, mas Deus os abateu e os confundiu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor os dispersou porque queria que se multiplicasse e se espalhasse por toda a terra, como havia dito a Adão e Noé, para que os homens viessem a cumprir a missão de Deus, projetada segundo seus decretos eternos. Deus também, Abraão também, ao deixar a sua terra natal, não deixou um nome ali. Abraão não era famoso ali, era desconhecido, não tinha descendente ali naquele lugar. Não tinha filhos, tinha trabalhadores, tinha pessoas que estavam ali com ele, toda aquela comitiva ali, muita gente, mas ele não era famoso ali. Mas Deus promete engrandecer neste sentido, ou seja, Deus iria lhe dar descendentes que mais tarde se tornariam filhos de Abraão. Todo aquele que crê na promessa de Cristo, que crê em Cristo, é um filho de Abraão, um símbolo aí da fé do Abraão. Serás uma bênção, como Deus diz aqui, serás uma bênção, ser tu uma bênção. Um exemplo de felicidade.
Naquele tempo, ser abençoado pelas divindades, era que as mulheres gerassem muitos filhos, eram adquirir terras e trabalhadores, eram grandes empreendimentos, grandes construções, era emprestar e não tomar emprestado, era zero de doentes ali, crônicos, na família. Doentes crônicos é aqueles que nascem com alguma anomalia, com alguma anormalidade em seu corpo ou em sua mente, alguma doença mental, alguma doença física, enfim. Mas aqui, queridos, Deus está chamando este homem para ser instrumento de felicidade na vida de outros povos, não uma felicidade baseada em outros ídolos, mas em contentamento, em viver integralmente para o Criador, que fez os céus e a terra. Aqui no verso 3, como nós bem já falamos, esse amaldiçoarei o que te amaldiçoar, era voltado aí que Deus está mais interessado em estar abençoando os povos do que estar amaldiçoando os povos. Os povos, infelizmente, já foram amaldiçoados pelo pecado original. E Deus está aí querendo que os povos se arrependam e por isso elege uns para assim alcançarem outros. Então o propósito missiológico, propósito missionário de Deus está em voga, está em xeque, está em validade a cada momento que nós avançamos na Bíblia, que nós avançamos nas Escrituras. Então ele diz aí o ápice da promessa: serão em ti benditas todas as famílias da terra. E todas as famílias da terra, Deus tem em mente Cristo, o seu Filho, que Ele mais tarde enviaria para cumprir o propósito global de Deus, aliás, o propósito universal de Deus de restaurar todas as coisas a partir do homem caído, a partir do homem que caiu lá no Éden. Então veja aí que Deus não somente está interessado num povo, numa nação. Deus está interessado que todos os povos o conheçam. E Ele fala famílias. Por que Ele não falou pessoas? Famílias. Ou seja, entre todos os povos, sempre Deus vai ao encontro de alguma família, de alguma pessoa, a partir de uma pessoa, e daquela pessoa, uma família ou famílias ali naquela etnia, naquele povo, mesmo que seja de língua distante, estranha, esquisito, costumes diferentes, Deus está interessado de alcançar ali também. Sara e todos os trabalhadores foram alcançados por essa promessa, tanto que todos os homens que conviviam com Abraão foram circuncidados como um sinal da aliança. Lembre-se que a circuncisão foi antes de Isaac. Então, irmãos, todos os homens ali sendo circuncidados como um selo de garantia da continuidade da aliança, um selo da aliança ali, selo físico, mas só eram os homens que eram circuncidados, mas aí as mulheres eram incluídas automaticamente nessa aliança que Deus fez. Na medida que Deus progressivamente se revela e mostra seu propósito a Abraão, o mesmo passa a confiar mais em Deus, crendo e obedecendo, o que significa um desenvolvimento de amizade ao longo das peregrinações do patriarca. Se formos olhar a história de Abraão, as andanças de Abraão, seus erros e seus acertos, a cada vez que avançamos em Gênesis, Deus se apresenta de uma forma diferente para Abraão. Um exemplo lá no capítulo 17, em que 15, 17, Deus se apresenta ali como Deus Todo-Poderoso. Então Deus vai se mostrando quem Ele é
para o seu servo Abraão, que está a serviço ali dos povos, a serviço do próprio Deus. Então podemos aí aplicar, temos muitas inúmeras aplicações para a nossa vida hoje, sobre esses aspectos práticos da família missionária. Vamos aqui discorrer e aprender o que podemos aí vivenciar no nosso dia a dia com o exemplo vivo aqui do propósito de Deus na vida de Abraão. A família missionária, ela é chamada para pertencer ao Senhor. Lembre-se, Abraão teve que abandonar tudo para viver para a glória de Deus. Então, abandonar tudo o que atrapalha de servir a Deus. Josué 24:15, né? Josué capítulo 24, aliás, todo aquele capítulo, Josué chama o povo ali para que não mais adorassem outros deuses, como Abraão e Tera vieram da Babilônia, estavam ali adorando outros deuses. Então, o abandono de ídolos do lar, de ídolos do coração, deve ser imediato. Amados, lá em 2 Pedro 2,11 diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E assim, irmãos, como estrangeiros, como peregrinos que somos, cuidado com os ídolos que invadem o coração, que são fabricados pelo coração. Cuidado com os ídolos que estão aí a conquistar terreno em nossas vidas, em nossas famílias. Os ídolos na internet, os ídolos do dinheiro, os ídolos físicos também, como os jogadores, como as loterias, como o próprio mamon, dinheiro, enfim, tantos ídolos que as famílias estão se submetendo, tantos ídolos como a pornografia, a sexualidade, a homossexualidade, tantas coisas que está acontecendo ao mesmo tempo. E a família missionária precisa, primeiro, para ser bênção para os outros, para ser bênção em sua vida, em sua caminhada, abandono de qualquer espécie de ídolos, os desejos e vontades carnais que querem e guerreiam contra a vontade de Deus em nosso interior. É abandono imediato daquelas coisas que você está preso, está vivenciando ali e não lhe deixam que você busque ao próprio Deus. Abandono imediato. Diz um dos nossos ditados populares: não se deixa o certo pelo duvidoso, né? Todo ditado popular tem os seus exageros, né? Mas em parte ele tem um pouquinho de verdade. Isso aqui se fala mais com relação a emprego, né? Não vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Mas Abraão deixou aquilo que aparentemente era seguro e visível. Abraão deixou tudo aquilo que aqui está bom demais. Aqui é uma metrópole, aqui tem tudo perto, tudo tranquilo. Tenho aqui meus negócios, faço aqui as minhas preces, os meus ídolos, está tudo resolvido. Tá aqui. Então Deus resolve fazer uma coisa incrível com Abraão. Chama-o e imediatamente ele deixa aquilo que era aparentemente certo por aquilo que era, para muitos era duvidoso. Vai para uma terra que Deus vai mostrar ainda. Interessante. Então, como os ídolos do lar e de toda aquela terra, ele deixou o aparente pelo espiritual, o absoluto, e não teve dúvida disso. Que interessante, que exemplo, irmãos, que podemos tomar em nossas vidas. Abandono de coisas que estão nos atrapalhando são passos de fé. Sai dela, povo meu, diz lá em Apocalipse 18:4.
e ouvir uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Falando que nos últimos dias, logo após a subida de Jesus, até a volta de Jesus, o Senhor manda que abandonemos, saiamos dela. Dela quem? Da onde? Da Babilônia. Esse mundo é retratado como o sistema babilônico de idolatria, como a terra de Sinar, como a Caldeia nos tempos de Abraão. Inúmeros ídolos, inúmeras situações em que atrapalhava aí as famílias de buscarem ao próprio Deus. Há pessoas com chamado específico para missões, mas ainda não abandonaram tudo para seguir esse chamado e propósito de vida. Estão sempre dando desculpas, sempre colocando algo na frente. Eu já falei com famílias, com pessoas, falando assim: seu filho, seu neto, você, olha, Deus tem campo missionário para você. Famílias que realmente tinham chamado missionário, mas preferem fincar em seus quadradinhos, não, eu vou ficar por aqui mesmo, meu chamado é aqui, não tenho chamado para canto nenhum. Mas todos naquela igreja, todos seus amigos reconhecem que aquelas pessoas, aquela família tem um chamado nítido missionário para outros povos, para outras nações, mas sempre dando desculpa. Não, meu filho não vai seguir essa carreira. Ele vai seguir, ele vai fazer engenharia, ele vai estudar direito, ele não vai estar com essas coisas aí que os missionários fazem, não. Dá uma dor no coração, irmão, ouvir essas coisas. As pessoas sempre dando desculpas para não querer atender um chamado específico de abençoar outros povos que estão necessitados de conhecer o Deus Criador de todas as coisas. E ao mesmo tempo essas pessoas querem que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Maranata só pode ser implorado por aquele que está interessado em ser uma testemunha do Evangelho, porque está escrito em Mateus 24:14, em que o reino de Deus será pregado, esse Evangelho do reino será pregado em toda essa terra, em toda a terra, em todo este mundo, e então virá o fim. O fim está estritamente ligado ao propósito de Cristo, dele vir resgatar o seu povo. Então, consequentemente, o anúncio do Evangelho, a cada vez que o Evangelho é anunciado, é proclamado, a cada vez que um povo é alcançado, quer dizer que Jesus está voltando. Ou seja, Jesus vem, mas todos os povos precisam conhecer desse Evangelho da graça. Lembra lá na promessa que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Mas ainda todas as famílias, todos os povos. Eu não estou falando de conversão mundial, universal não, todo mundo se converter. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É gente em todas as etnias do mundo conhecer o propósito de Cristo, conhecer a Cristo, ser exposto ao Evangelho. Não pertencemos a nós mesmos, por isso o Senhor reivindica para si toda a nossa vida, nossa família, nossos planos, nossos projetos, nossa carreira e até o nosso ministério. Não pertencemos a nós mesmos. Até qualquer plano que formos fazer, plano familiar, carreira profissional, tudo isso precisa passar pelo crivo do propósito de Deus em sua vida, em sua família.
Então, se eu não pertenço a mim mesmo, por que que eu quero fazer as coisas por conta própria, sem querer saber do que Deus quer para a minha vida? Na medida que Deus progressivamente se revela e mostra seu propósito a Abraão, o mesmo passa a confiar mais em Deus, crendo e obedecendo, o que significa um desenvolvimento de amizade ao longo das peregrinações do patriarca. Ou seja, irmãos, só é possível apresentar a Deus às pessoas se você tem um relacionamento com Ele. É como apresentar seu amigo a uma pessoa que você quer que seja amigo dela. Você tem um amigo e quer apresentar esse seu amigo a outra pessoa que você conhece, que ambas não se conhecem. E você quer fazer essa conexão. Poxa, fulano precisa conhecer cicrano, são pessoas tão legais e tal. À medida que Abraão estava num desenvolvimento, num relacionamento profundo com Deus, ele estava mais interessado em apresentar Deus aonde ele chegava também. E é assim que precisamos nos ater. Quanto mais eu conheço do Senhor, se não há nenhum interesse em apresentar esse meu Senhor a outro, tem algum problema sério comigo. E precisa ser tratado. E precisa ser submetido ao Evangelho, às Escrituras. Lembra que Jesus falou em João 15:14. Vós sereis meus amigos, se vos fizerdes o que eu vos mando. Então não tem essa. Eu sou amigo de Jesus. Mas, amigo secreto, né? Ninguém conhece. Por mim, ninguém conhece Jesus. Tem pessoas que já me contaram que se frustraram com outras pessoas crentes. Por quê? A pessoa era amigo do outro na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, mas não sabia que a pessoa era crente, que conhecia a Deus. Aí a pessoa dizia assim, eu agora conheço Jesus, e o que eu mais quero é apresentar esse Jesus às pessoas, porque Ele é maravilhoso, é maravilhoso conhecer esse Deus tão grande. Por que eu passei todos esses anos da minha vida sem esse Deus tão grande e maravilhoso? Porque essa pessoa não conheceu Cristo através daquele seu amigo que era crente secreto da CIA, agente secreto. Precisamos olhar para nós mesmos, como está a nossa caminhada com relação a apresentar esse amigo perfeito, a esse melhor amigo que eu dou minha vida por ele. Queridos, além desses aspectos práticos da família, em primeiro lugar é chamada para pertencer ao Senhor, com todas essas questões aqui que nós já falamos. É também ser uma bênção para os outros. É importante, queridos, nesse primeiro ponto de ser pertencentes ao Senhor. Porque imagine uma casa. Todos os âmbitos de uma casa. Você é dono daquela casa, mas você não pode entrar, você não tem permissão para entrar num dos cômodos da casa. Então quer dizer que aquela casa não é sua ainda. Você não deixou que toda aquela casa fosse ocupada. Toda a casa, todo o meu coração, toda a minha família precisa estar alinhada. Qual foi a última vez que nós oramos junto com nossa família? Qual foi a última vez que nós chamamos outras famílias para conhecer a Cristo? Num momento especial, sei lá, no Natal, numa Páscoa, aproveitar os momentos de datas comemorativas e apresentar o propósito de Deus para outras famílias. Pertencemos ao Senhor. E também, queridos, é uma bênção aos outros.
Lembra lá que bênção é desejar, é invocar a felicidade para outras pessoas. Orar para que a bondade de Deus seja conferida a outras pessoas. É dar valor aos benefícios espirituais recebidos. Sem Cristo não há uma felicidade permanente. Então você conhecendo essa felicidade permanente, por que não transmite essa felicidade permanente a outros? Abraão conhecia muito bem ao propósito de Deus. Mesmo sabendo da situação de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades, Abraão intercede por eles. O que é que muitos crentes fazem hoje? Morreram lá naquela Boate Kiss 242 pessoas. E eu vi muitos crentes dizendo: estava no lugar errado, está vendo? Não estava servindo a Deus. Está vendo aí, ó, tudo desobediente. Está vendo aí, tudo filho do diabo, foi tudo para o inferno. Muita gente falando essas asneiras. Agora, se tivesse um filho, um parente deles lá, iria dizer isso? Não. E Abraão, interessante, quando ele soube de Sodoma e Gomorra, da destruição, Deus revelou a ele. Ele não teve outra alternativa, ele foi interceder: Senhor, se tiver 50 lá, não destrua. Deus também: não vou destruir. Então Abraão insiste com Deus. E Deus salva 4 pessoas. Tira 4 pessoas de lá. Aliás, 6, né? Ló, sua mulher, as 2 filhas e os 2 genros. Aí os genros foram os primeiros a desistir. Não, vou ficar por aqui mesmo. Ficou 4. Depois a terra começa a ser destruída. Saem os 4. Mas a esposa dele decidiu olhar para trás, desobedecer, gostava de toda aquela mazela. Também pereceu. E ficou só 3. De 6 ficou 3. Veja que situação. Então, queridos, veja como Deus tem propósito na família. Assim como Deus salvou Noé e sua família, Ló e sua família. Teve lá os desobedientes, né? Mas Deus tem propósito com sua família. E seja bênção para outras famílias. Se compadeça com a situação de outras famílias. Portanto, transmita a paz e a felicidade que há em Cristo. Seja instrumento de esperança para as famílias perdidas nas trevas. Não fique parado só desfrutando de bens materiais que Deus lhe deu, mas demonstre que você realmente é um peregrino e forasteiro, desapegando-se de si mesmo e do que possui, para fazer outros sorrirem pela presença de Cristo. Abençoar outras famílias, muitas vezes você vai abdicar de bens materiais, vai abençoar materialmente aquela família, que consequentemente será abençoada espiritualmente. Então devemos estar dispostos a sermos altruístas e não egoístas. E por fim, irmãos, bênção intercultural. Abraão intercedeu pelos sodomitas antes da destruição, como nós já bem falamos, compaixão pelos povos. Abraão orou para que Abimeleque e as mulheres da terra de Gerar fossem curados da esterilidade. Veja, era para ele: eu acho é bom aí, que vocês não vão ter mais descendência. Não, ele orou incessantemente para que toda aquela terra fosse curada da esterilidade e aquelas mulheres vieram a ter filhos. Então, veja que exemplo de compaixão e misericórdia que este homem, o pai na fé, teve dos seus contemporâneos. Para nós, precisamos sermos assim hoje. Transmitir felicidade a outras pessoas.
Deus chamou a Abraão e a sua família para fazer parte do propósito global de Deus, isto é, da missão do Altíssimo. Da mesma maneira nos chamou para sermos dele, servindo como sacerdotes, peregrinos, forasteiros, como aquele que nos chama para servir. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Você e sua família pertencem ao Senhor. Você e sua família precisam verificar questões, situações em que estão envolvidos que atrapalham de servir ao Senhor, para que assim exclusivamente, como pertencentes ao Senhor, transmita a bênção, sendo instrumento de felicidade na vida e na família de outras pessoas também, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, e aqui no Brasil e em todo este globo terrestre, em nome de Jesus. Que sua família seja instrumento de Deus aonde quer onde vocês estejam, ou aonde quer que vocês forem enviados pelo Senhor. Esteja disposto a servir a Cristo aqui, esteja disposto a servir a Cristo aonde Ele nos encaminhar suas vidas. E oro a Deus para que levante missionários transculturais também aqui, além de missionários que já são aqui, também sejam em outras localidades, em outros povos, seja aqui no Brasil ou fora dele. Em nome de Jesus, submeta a sua família ao propósito de Cristo, propósito missionário para a glória de Deus. Amém.